A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje vamos ler os versículos 11 a 23. Leio assim a palavra do Senhor. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia, e estivemos ali alguns dias naquela cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Deus abençoe a sua palavra, que em si já é poderosa para falar ao nosso coração. O título da mensagem é Os Ardis de Satanás. Satanás, ele é um ser maligno. A sua essência é o mal. Mas isso não quer dizer, e por isso, ele não tem que ser um ser sem inteligência. Ele é muito inteligente. Além disso, ele é astucioso. Ele é enganador, ele é ardiloso. Ele é mentiroso, sagaz, trapaceiro. E se não usarmos os poderes que Deus nos dá, a virtude que veio sobre nós, que recebemos através do Espírito Santo de Deus, Satanás nos tem por presa fácil. É Deus quem nos encaminha, protege, que nos tirou das garras de Satanás e que fala ao nosso coração, nos orientando dos perigos das ciladas que Satanás oferece. E aqui nós estamos diante da ação de Satanás, primeiro na vida da jovem e depois na vida dos apóstolos. Mas antes de falarmos desta jovem, que era escrava de Satanás, vamos falar um pouquinho da Lídia. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas saíram para a oração de sábado.
Certamente uma estratégia tinha por trás dessa atitude deles. Foram para um lugar onde imaginavam ser um lugar de oração, e era de fato. E ali umas mulheres, talvez que estivessem lavando roupa, já que era perto de um rio, elas pararam o que estavam fazendo e foram ouvir Paulo. Uma delas, a Bíblia nos diz que ouviu com muita atenção. A palavra de Deus precisa ser ouvida com atenção. Você ouvir a palavra de Deus enquanto você lê uma revista, um livro, enquanto você olha o seu celular, o seu WhatsApp, distrai você, e é isso que o inimigo quer. Preste atenção naquilo que Deus quer falar com você através da palavra. Ela, prestando atenção, ela entendeu o que Paulo dizia sobre Cristo, sobre a salvação, o único caminho, e ela então aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e foi batizado. Depois que ela foi batizada, ela convidou os apóstolos para usarem a casa dela para a pregação do Evangelho, que eles se mudassem para lá. E eles foram. Ela os constrangeu a isso. Ela tinha um coração bom, agora um coração ainda melhor, porque habita o Espírito Santo no coração dela. Então ela convida esses apóstolos para estarem com ela, e eles vão, e ali nasce a igreja de Filipos. Maravilha! É assim que nasce a igreja. A igreja, ela é formada na casa dos crentes, e quando há um grupo grande, torna-se uma congregação, e depois, crescendo, torna-se uma igreja. E assim vão nascendo igrejas. Que a sua casa possa ser um lugar onde o Evangelho é pregado. E que Deus possa usar a sua família para nascer dali uma igreja. Deus te abençoe neste propósito. Se de um lado nós temos uma mulher que se entregou a Cristo, que Cristo habita dentro dela, do outro lado nós temos uma jovem que é o diabo, que é Satanás, que habita nela. E o Satanás a escraviza e usa ela. Ela, por si só, serve a Satanás. Mas os homens sedentos por dinheiro, ao ver aquela mulher sendo usada por Satanás, usam-na para também tirarem proveito, lucro da ação desta mulher. Então esta mulher passa a ser não apenas cativa de Satanás, mas cativa também dos homens, que passam a ser donos dela, que exploram-na. Como pode um homem ser dono de outra, uma pessoa ser dono de outra pessoa? Mas é assim que acontecia ali. Quantos enganam e agem desta maneira? Quantos jovens são cativos de Satanás? Quantas moças são buscadas no interior, em cidades longínquas, no sertão, são levadas para cidades para serem exploradas por pessoas sem escrúpulos? Quantas pessoas estão no mundo do crime, da violência, usando de armas para tirar a vida de pessoas, por outras pessoas que ganham dinheiro os escravizando? Quantos homens vestidos de terno e gravata exploram aqueles que estão na rua, muitas vezes pedindo para lhes entregar o dinheiro? Homens sem escrúpulos. E além desses homens que também são usados por Satanás, o próprio Satanás usa as pessoas. Aquela jovem era escrava de uma sociedade mundana, mas também de uma sociedade tenebrosa de Satanás. Satanás, ele é ardiloso. E nós vamos ver aqui nos versículos 16 e 17 a inteligência desse ser maligno. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verdade. Satanás estava dizendo a verdade. Satanás estava ali querendo exaltar aqueles homens. Eles já passaram por situações semelhantes. Quando quiseram compará-los aos deuses da mitologia romana. Agora, eles são chamados de servos do Deus Altíssimo pela boca de Satanás. E eles seguiram. Veja que eles iam para a oração. Mesmo estando na oração, Satanás ainda nos atenta. Ele não cansa. Ele não vê obstáculo, a não ser Deus, que o repreende e mantém a distância. Satanás não pode fazer tudo o que ele quer, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas os seus ardis eram, primeiro que ele usa aquela mulher como ele quer, e agora ele usa aquela mulher para que endeusar aqueles homens que são servos do Deus Altíssimo. E dizendo isso, eles poderiam olhar para aquela mulher que vinha atrás deles e dizer, ela está falando a verdade. E serem enganados por ela. Ela está falando a verdade. Ela é uma verdadeira adivinha. Quantas pessoas são enganados. Eles não se deixaram enganar. Mas quantas pessoas vão atrás de adivinhos. Este é o ardil de Satanás. Dizendo uma verdade, eles conquistam as pessoas, muitas vezes para participar com Satanás do mundo das trevas. O ardil de Satanás é iludir, enganar, prender, escravizar, derrubar, montar em cima e matar. Não comece nunca uma ação em que você desconfie que Satanás está por trás daquilo. O que eles falavam, o que aquela mulher falava, ou o que Satanás falava através daquela mulher, era correto, mas a fonte de onde vinha era envenenada, era tenebrosa, e por isso que eles não aceitaram. O verso 10 diz que eles estavam indo para a oração. E o verso 18 diz que ela fez isto por muitos dias. Então ela perseguia eles. Todas as vezes que eles saíam, lá vinha a mulher. Parece que esperava por eles, porque ela fazia aquilo por muitos dias. Mas nós vemos aqui no versículo 18 que Paulo, perturbado por aquela anunciação de fonte tenebrosa, embora sendo verdadeira, ele volta-se para aquela mulher em determinado dia, chegou a hora, Deus falou o seu coração, então ele agiu, e ele virando para aquela mulher, ele diz, em nome de Jesus Cristo te mando. Ele não está falando com a mulher, está falando com Satanás. Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Não judiou da mulher. Não precisou pegar a mulher pelo cabelo. Não precisou ajoelhar a mulher no chão. Falou diretamente com Satanás e Satanás saiu. Não aceite nem o testemunho de Satanás. Cuidado com o elogio. Satanás é ardiloso. Ele mistura a verdade com a mentira. Ele mistura o evangelho com o falso evangelho, com as seitas. Quantas vezes Satanás envolve as pessoas no evangelho e depois leva ele para as trevas do espiritismo. Como, por exemplo, o livro de Allan Kardec. É uma mentira. Mistura a verdade com a mentira. Existem seitas no nome de Jesus, mas que pregam outras coisas. Existem grandes religiões que dizem adorar a Deus, mas adoram imagens. Existe muita mistura.
E tudo começa muitas vezes com uma verdade. Precisamos tomar cuidado com os ardis de Satanás. Luz é luz, trevas é trevas. Não dá para misturar as duas. Não adianta meia verdade é mentira. Ouvimos o Nicolas pela manhã dizendo sobre Abraão, que disse para Sara, quando perguntaram o que você é, diga, é minha irmã. É minha irmã. Ele não disse para ela dizer que era a esposa dele, mas era a esposa dele. Quando ele mandou dizer minha irmã, quer dizer, não é minha mulher. Embora ela sendo meia irmã dele, fosse um pouco de verdade, mas a mentira estava ali, não é minha esposa, com medo de morrer no Egito. Então ele disse, meia verdade é mentira. A verdade tem que ser pura, inteira, completa. E o versículo 18, continuando a leitura, diz que na mesma hora saiu. Fica aqui evidenciado o poder que há no nome de Jesus. Use esse poder, o nome de Jesus. Mas para que usemos o nome de Jesus, nós temos que estar firme, sendo obediente ao Senhor Jesus em tudo. E com confiança plena naquilo que falamos, em nome do Senhor Jesus. Confiança nessa rocha firme, a qual nós estamos e a qual, sobre quem ela cair, é esmagado. Satanás é ardiloso, ele usa da maldade humana. Verso 19, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui está o mal. Usar uma mulher, que era templo de Satanás. A Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em tentação. E além disso eram mentirosos, porque eles disseram que Paulo estava perturbando a cidade, mas Paulo ficou perturbado. Quem estava perturbando era aquela mulher. E eles então levam para os magistrados, para os juízes, e os juízes, que também tinham os seus próprios interesses, aceitaram a denúncia. Perturbar é crime. Tirar a paz da cidade, de outras pessoas, dos vizinhos, é crime. Certamente que Paulo e aqueles homens que o acompanhavam eram pessoas ordeiras, pacíficas. Desordem eram aquelas pessoas, o que eles causavam na cidade. Mas houve aqui a inversão dos fatos. E nós vemos isso muitas vezes acontecer, até nos nossos dias. Mas o ardil de Satanás era impedir o evangelho. E agora, Satanás dá mais um passo. Ele arma toda aquela situação e vai tirar de circulação Paulo e Silas. O ardil de Satanás. Satanás, como eu disse, ele é inteligente. Ele arma as situações e acabou trazendo a confusão. Uma das coisas que nós devemos também nos preocupar com os ardis de Satanás é não darmos lugar para ele, entrando em discussão, entrando em situação onde nós vamos perder, onde nós vamos prejudicar muitas vezes o trabalho do Senhor. Satanás levou àquela situação. Agora, Paulo e Silas vão ser presos. E o verso 21, eles disseram: e nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Falavam de Cristo. Porque
Cristo não pode ser apresentado em muitos lugares. É proibido falar no nome de Jesus em muitos lugares. Há uma lei que proíbe mexer com a cultura das pessoas. E quando chega Cristo, ele muda as pessoas. Um homem, ele deixa seu pai e a sua mãe e casa-se com a sua mulher. E não serão mais dois, mas uma só carne. Em algumas culturas, não são dois, são três, são quatro. Quanto eles puderem sustentar. E quando Cristo chega, muda a cultura. Então é impedido de anunciar o nome de Cristo como ali naquele lugar. E a multidão se levantou, unida, contra eles, Paulo e Sila. Ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Satanás aqui. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos de Paulo e de Silas, mandaram açoitá-los com vara. E bateram. A Bíblia diz que, havendo dado muitos açoites, estavam todo marcado pelo corpo das varadas que receberam. Depois os mandaram prender. Satanás é ardiloso até hoje. Ele quer usar meios, pessoas, poderes para nos desmotivar. Quer usar os recursos que existem contra o interesse de Deus. Tudo para emperrar, para parar, para obstacular a obra do Senhor. Mas eu quero te dizer que Satanás é perdedor. Satanás é eterno perdedor. E perdeu todas as batalhas. E ali também perdeu. Mesmo com Paulo e Silas sendo presos. Nós vamos ver o que vai acontecer dentro daquela prisão na semana que vem. Mas ele já perdeu. Ele já perdeu. O que ele pode fazer na sua vida. Tudo o que ele pode fazer não é nada comparado do que está preparado por Deus para você. Nós devemos tomar cuidado, mas não achar que ele vai nos derrotar e vencer. Ele poderá até jogar laços no nosso caminho, dos quais nós nos enroscaremos. Mas só que Deus nos levanta, Deus nos fortalece para a nossa caminhada. Ele vai montar ardil nas nossas vidas e poderá levar até alguma vantagem. Poderá levantar os seus braços como se estivesse vitorioso. Mas vai cair por terra. Toda vez que se levantar, ele cai. Toda arma que ele preparar é destruída, porque ele é derrotado. Ainda que ele seja inteligente, sábio ele não é. Sábio é aquele que serve a Deus. Pode ser inteligente, mas usa a sua inteligência para o mal. Mas a sentença de Satanás, a sentença dele, já foi lavrada na cruz do Calvário. Quando Jesus venceu a morte e o inferno. Você precisa se cuidar. Você precisa vestir a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, os sapatos do Evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas você também precisa estar cheio do Espírito Santo, para que ele te mostre, antes que o diabo trace as armadilhas, Deus te mostre, não vá por esse caminho, não aceite esta palavra, não entre neste lugar, não ouça esta pessoa, evita essa amizade, saia fora, sai, povo meu, foge
Ouça a palavra de Deus. Esteja fortalecido para que Deus possa te abençoar e te usar na sua obra. Amém? Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente.